Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei quando você vai ver esse vídeo. Bom, esse vídeo de segunda-feira é um pedido do meu amigo Rafael Black. Eu vou deixar a rede social dele aqui, o Instagram, aqui embaixo. Ah, e ele pediu porque é uma coisa geopolítica, né? Que o tema que eu vou tratar hoje, que se chama a greve dos caminhoneiros. Como vocês podem ver na descrição do vídeo, eu coloquei, entendam melhor a greve. É o seguinte, eu podia vir aqui com um monte de fator de notícias, de ah, fatores de porcentagem, de estatística e blá blá blá. Mas eu resolvi fazer uma coisa bem simples para todo mundo entender. Pensa bem, assim, se você é, tem um trabalho e esse trabalho é prejudicado por causa que aumentou uma coisa. E isso vai ter que ser aumentado perpetuado esse aumento por todos. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando você tem um comércio, por exemplo, aí a cerveja fica mais cara lá atrás, lá na distribuidora. Então a cerveja vai ser mais cara quando chegar no seu na distribuidora, e da distribuidora vai para o fornecedor seu, do fornecedor seu para você e você para o cliente. Essa seria a sequência, certo? Então, a mesma coisa, a cerveja cara lá na distribuidora reflete no preço que você final para o cliente. A mesma coisa acontece com os caminhoneiros. Se lá nas refinarias de petróleo, enfim, de diesel, tá lá um preço absurdo, daí vem mais imposto, mais coisa, e vocês todo mundo já sabe, né, os impostos absurdos que pagamos nesse país. E aí chega no produto final, que lá, vamos pôr assim, lá no produto final seria o diesel que eles é, compram lá no posto e chegam, lógico, chega mais caro e todo mundo sabe o quanto vem sofrendo aumento, não só do diesel, mas da gasolina, do álcool, do etanol, como queira, e aumentos absurdos por um governo horrível como esse. Mas, antes de mais nada, só quero dizer uma coisa bem clara: não sou coxinha, não sou pão com mortandela, sou totalmente apartidária, ou seja, não tenho partido mesmo, e eu só quero que os corruptos sejam punidos, só isso. Enfim, só cortando aqui então, para vocês entenderem a dinâmica. Aumenta, aumenta, aumenta. Uma hora você não vai aguentar. E isso que aconteceu com os caminhoneiros. Eles não aguentaram. É muito preço, muito alto para uma coisa que é vamos pôr assim, não é a obra-prima, é a mão de obra primária deles, que é o diesel, porque eles rodam com isso, eles fazem frete com isso, eles não têm como distribuir as coisas que eles têm que distribuir sem colocar mais dinheiro ali no frete. Ó, vou ter que aumentar mais meu frete porque a gasolina, o diesel que eles usam tá um absurdo de caro, não só o diesel, né? E aí o que eles resolveram fazer? Falaram, ó, vamos parar. E isso pegou todos os setores. Então, aí afetou o comércio, afetou pessoas que não tem nada a ver com enorme, esse enorme prejuízo, afetou escolas, afetou a universidade, por exemplo, a universidade aqui de Maringá, o estadual de Maringá, está com o calendário suspenso até segunda ordem, porque tem muita gente que vem de fora, vem de van, não sei o que, e eles não estão conseguindo passar por gasolina, por diesel, por não sei o que. Então isso vai acarreta uma bola de neve desgramada. Tá, isso o que acontece. Aí vem uma coisa que a gente vê vai muito tempo, é simples de entender. Não tem distribuição de comida, não tem distribuição dos Serasas, por exemplo. Aqui um supermercado aqui perto de casa, por exemplo, não tem um determinado tipo de fruta e verdura.
E os preços estão lá em cima. Por que os preços estão lá em cima? Porque a gente tem uma lei da oferta e da procura. O que é essa lei da oferta e da procura? É simples. Quanto mais você tem desse produto, mais baixo vai ser o preço. Quanto menos você tem desse produto, você tem um preço mais alto. É fácil de entender a dinâmica, certo? E o que acontece? Com tudo isso, vai afetando a nossa vida, querendo ou não. Mas daí vocês podem me perguntar, você é a favor ou contra? Eu sou totalmente a favor. Aliás, sou a favor de uma greve geral, porque só assim a gente pode mudar algumas coisas pequenas na nossa vida, no nosso país inteiro. Isso afetou, olha só, os caminhoneiros, que é o setor do transporte, já afetou muito outros setores. Imagina todo mundo parar. Isso seria maravilhoso. E claro, eu sei, tem outros setores ali, por exemplo, saúde não tem como ficar parada aí, mas tem as porcentagens corretas para ficar funcionando, os hospitais e assim por diante. O que eu digo tudo disso? Disso eu acho que os caminhoneiros têm que continuar lutando por todas as suas reivindicações até todas as suas reivindicações sejam atendidas, porque isso é um absurdo, tá muito caro, uma coisa que sai da refinaria barato e por conta de impostos ridículos que a gente nem sabe o nome, tanta sigla, tanta coisa, e fica um preço, o final do produto é um absurdo. É um absurdo. Bom, é mais ou menos para vocês entenderem o que é. Mais ou menos não, é para vocês entenderem o que está acontecendo. É uma coisa grave, não é uma coisa assim, assim fácil de você resolver. Aliás, é fácil de resolver, é só o governo largar a mão de alguns impostos que eles colocam em cima dali e falar, não, vamos abaixar o preço, sim. E não vem falar, 60 dias abaixando o preço, isso não vai adiantar nada, são 2 meses, rapidão, isso passa. E aí vai continuar o caos de novo. Eu acho que, por mim, eles podiam continuar muito tempo. Até o caos ser instalado mesmo, e aí sim as pessoas iam dar mais valor ainda das coisas que eles estão vendo que está faltando, e por conta dos caminhoneiros, e aí sim a gente poderia chegar em algum lugar e ter algum acordo. Eu, sinceramente, esse governo é ridículo e deveriam fazer um acordo logo, porque sabe que está afetando muitos outros setores. Por exemplo, igual eu falei, da educação, né? A minha mãe é professora de ensino infantil, né? Os pequenininhos, ela tá parada também porque não tem caminhão que vai lá e pegue e deixe a merenda das crianças. Simples. Então vai prejudicando muitas pessoas. Então, para que prejudicar essas pessoas, sendo que é simples, é fazer um acordo e baixar esse preço que tá um absurdo de caro. É absurdo. E os caminhoneiros não estão querendo nada além do que a gente realmente merece. Um preço justo com combustível. Beleza? Bom, era isso que eu tenho que falar hoje. Espero que tenha ajudado vocês a entenderem um pouco essa confusão. E qualquer coisa, qualquer dúvida, entre em contato aí no meu, nas redes sociais ou pelos comentários aqui embaixo. Até a quarta-feira com um novo vídeo. E força, caminhoneiros e caminhoneiras. Vocês são guerreiros, vocês me representam de verdade. Tchau!